Outra informação importante é que os íons são capazes de carregar cargas positivas e negativas. E eles carregam o número total de cargas positivas e negativas de modo equivalente, ou seja, o número de cargas positivas e negativas transportadas é igual. E esse número de cargas transportadas ele depende do íon e da carga do íon. No caso, um íon com carga maior, ele transporta melhor corrente elétrica. Íon com carga mais 3, mais 2, transporta melhor corrente elétrica do que um íon com carga mais 1. Calor de solubilização, calor de solução. A entalpia da maioria das substâncias dissolve com desprendimento de calor, ou seja, a maioria das soluções formadas são soluções exotérmicas. E uma pequena parte das soluções formadas são endotérmicas. Tá? A solução de um gás em água é geralmente um processo exotérmico. Pequena energia é necessária para separar as moléculas de gás, porque essas moléculas já estão afastadas umas das outras. Isso é necessário somente forças fracas de Van der Waals para superá-la. Então, mesmo que você dissolva um gás na água, esse processo ele acaba sendo um pouco exotérmico. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando a temperatura e como que a solubilidade é influenciada pela temperatura. Aqui nós temos iodeto de potássio, iodeto de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de lítio, sacarose e sulfato de sério. Se nós olharmos aqui, nós podemos observar que, na medida que a temperatura aumenta, o sulfato de sério diminui a solubilidade e o sulfato de lítio diminui a solubilidade. O sódio aumenta um pouco a solubilidade, o iodeto de cálcio e o iodeto de potássio aumenta drasticamente a solubilidade, passando drasticamente de modo a passar de 8 a quase 12, quando a temperatura passa de 0 para 80 graus Celsius. Então, aqui nós observamos que a solubilidade ela muda com a temperatura. Isso é influenciado, uma vez que o aumento da temperatura influencia na constante de solubilidade. Então, a temperatura afeta a constante de solubilidade. Tá? E também faz com que as moléculas do soluto se afastem, possibilitando assim uma maior solubilização de algumas espécies e ao mesmo tempo a menor solubilização de outras. Então, o soluto mais solvente gera uma solução. A lei de Henry é importantíssima. Ela fala sobre como que é o comportamento de uma solução. A solução de um gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido. O que significa isso? X é igual a Kp. X é a fração molar de equilíbrio do gás em solução, solubilidade. K é a constante proporcionalidade da lei de Henry. E P é a pressão parcial da fase gasosa. Então, uma solução ideal, ela respeita a lei de Henry, que diz que a pressão de um gás em solução é proporcional à sua pressão parcial, acima do líquido. Então, aqui nós temos a solubilidade com a pressão. Eu tenho um gás sendo solubilizado num líquido. À medida que eu vou aumentando a pressão, eu vou aumentando a solubilização do gás no líquido. Valores de constante de Henry em água. Gás, 0 graus Celsius. Então aqui eu estou vendo que a temperatura aumentando, a solubilidade de um gás num líquido ela diminui com o aumento da temperatura. Tá? Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de um gás na água. Grau de dissociação. Os eletrólitos fortes ionizam-se ou dissociam-se completamente em um solvente, enquanto os eletrólitos fracos ionizam ou dissociam parcialmente. O eletrólito forte, na verdade, eu posso dizer que ele se dissocia quase que completamente. Então ele forma bastante quantidade de íons. E o fraco ele fica na maior parte na sua estrutura molecular, formando uma pequena proporção de íons. Então ácidos fortes são ácidos inorgânicos oxigenados, ácido nítrico, clorídrico, ácido nítrico, perclórico, sulfúrico, clorídrico, iodídrico, bromídrico, clórico, bromídrico, hidróxidos, metais alcalinos, alcalinos terrosos e a maioria dos sais. Já eletrólitos fracos são ácidos inorgânicos, ácido carbônico, ácido bórico, ácido fosfórico, ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, a maioria dos ácidos orgânicos, amônia, bases fracas,
haletos, sais de haletos. Então, são substâncias que são pouco solúveis em água. Grau de dissociação. O número que indica a fração de quantidade total de eletrólitos dissolvidos que está dissolvido em íons chama-se grau de dissociação eletrolítica. É representado pelo número de moléculas dissociadas pelo número de moléculas total. Então, por exemplo, se eu tenho um composto HA em água, ele vai virar A mais e A menos, H mais e A menos. Então, a alfa é a fração na sua forma ionizada pela sua forma não ionizada, no equilíbrio, tá? Então, quanto maior a proporção, maior o valor de alfa, significa que eu tenho maior parte da substância ionizada ou dissociada em relação à não dissociada.